Ministro, circulou o boato, que o Brasil é um país de boatos, de que o senhor estaria se desligando do Ministério. Isso é um fato? Final do ano não é fácil, né? A presidenta se ausenta, os ministros saem de férias, a imprensa fica sem notícia. E quando isso combina com 3 eleições importantíssimas dentro do meu partido, eleição para presidente da Câmara, que o candidato natural é o deputado Henrique Eduardo Alves, para a liderança do meu partido, que está uma enorme disputa, e para a presidência do Senado, que Sarney deixa para um outro candidato do PMDB. Então, busca-se notícias. Eu não sei se porque o Ministério de um ano mudou tanto, nós encerramos o ano com quase 96% de execução orçamentária do Ministério pronta. Não devemos ninguém. Pagamos todos os débitos, inclusive de restos a pagar, pagamos a Caixa Econômica, que nos presta serviço, assinamos contratos de mais de 300 milhões com os governadores. Enfim, o Ministério ganhou corpo. Ele passou a ser um instrumento importante dentro do governo. E aí a pessoa pode botar olho. Agora, eu me comporto da seguinte forma, eu não fui escolhido Papa, eu fui escolhido ministro. Ninguém olhou meus méritos, esse cara é bom, vou botar ele ministro. Eu fui indicado pelo meu partido. Então é absolutamente natural que meu tempo seja finito e absolutamente natural que meu partido possa, em outras circunstâncias, querer indicar ou querer pedir um ministério maior, etc. Eu tenho absoluta convicção que não tenho nenhuma indicação da presidenta de que eu a tenha desagradado. Pelo contrário, eu só recolho elogios pelo desempenho do Ministério. O Ministério hoje está todo informatizado, possui sistemas que outros ministérios não possuem. Tem uma equipe que eu não conhecia ninguém, né? As pessoas que trabalham comigo eu conheci quando cheguei no Ministério. Eu tinha um perfil na minha cabeça de quem eu queria junto comigo para fazer determinada coisa. E consegui montar essa equipe. Portanto, é uma equipe que funciona com um grau de liberdade muito grande. É uma equipe absolutamente profissional, feita por pessoas profissionais. E eu repito, eu estou absolutamente tranquilo. Tenho muita coisa para fazer na Câmara, se tiver de voltar. O Plano Nacional de Educação que eu presidia, antes de ir para lá, está parado, não foi aprovado. Mas acho que não tem fundamento essa história. Pelo menos eu conheço razoavelmente já a presidente Dilma. Ela seria a primeira a comunicar, olha, eu vou trocar, vou mudar de ministério. Isso nunca foi feito. Nós só temos tido elogios. Mas... Então, essa afirmação que agrada ao Maranhão, agrada a mim como maranhense, deveria agradar mais ainda e alertar mais ainda o doutor Jura Filho e o doutor Lula. O Lula é nosso. O Lula nosso, o Lula pediu uma audiência, eu vou conceder, mesmo estando de férias, estou de férias até segunda-feira, né? E ele quer tratar de alguns assuntos, dentre os quais o Museu de Gastronomia, que é uma obra que nós financiamos a prefeitura, a obra está parada e não consegue andar. E o Lula é um homem do setor, como o Liviomar era também, né? Nós tivemos uma boa relação com o Liviomar, não tivemos problema nenhum com ele. E ao prefeito ele sabe que nós estamos inteiramente abertos para ajudá-lo a vencer esse grande desafio. Né? A vocação natural de São Luís, olhando isoladamente, é turismo, né? Claro. Essa é a grande vocação de São Luís. E tendo um ministro que ama São Luís, fica muito fácil ser secretário de turismo no Maranhão. Ministro do Maranhão, presidente da Embratur do Maranhão. Aqui. Fica muito fácil ser Embratur secretário. Encerrou o ano muito bem também. O Ministério, além de pagar as nossas contas, nós ajudamos a Embratur a também pagar as dela, portanto, houve uma afinidade, né, de propósitos com relação, que ninguém vai mediocrizar esse momento. Estão vivendo um momento único na história de qualquer país. Só esse ano teremos a Copa das Confederações e o Encontro da Juventude Católica. 14, vamos ter Copa do Mundo. 16 Olimpíadas. 16 Olimpíadas. O mundo todo vai olhar o Brasil. Que país é esse que teve coragem de fazer tantos eventos ao mesmo tempo? E nós vamos mediocrizá-la, essa briga local para o Ministério, para a Embratur. Nem pensar. Mas, ministro, é interessante também o senhor está falando
Nós estamos apoiando a Embratur, Pereira. E eu estou me lembrando aqui de uma possibilidade desses dois parceiros virem a ser dois adversários numa eleição de 14. Há a possibilidade de o senhor ser candidato a governador também. Claro que é essa possibilidade, Américo. Eu estou há 24 anos na vida pública, eu me elegi a primeira vez em 1986 e ao longo desse tempo eu nunca recusei nenhum desafio. Você vai ser secretário de planejamento, disse o Lobão, fui para lá. Passei 3 anos e meio lá. Agora veio Rosiana depois, você vai ser secretário de educação, fui para lá. Você vai ser presidente da comissão, eu nunca recusei. Como foi sua ida para o ministério? Foi uma surpresa. Eu estava lá, presidindo a reunião da Comissão do Plano Nacional de Educação, e, de repente, alguém entra, está dando uma briga lá no PMDB, porque parece que a presidenta recusou os nomes que foram entregues para ela. É a vaga da Câmara. Tem gente, vão diminuir o poder de Sarney, por isso vão demitir Gastão. A vaga não é do Senado, a vaga é da Câmara. Quem indicou o ministro do Turismo, no lugar do nosso amigo Pedro Novaes, foi a Câmara. Eu estava lá às 5 horas, 5h30, alguém começou a falar, um jornalista procurar, e eu, efetivamente, conhecendo um pouco da minha história, sabia que não era fácil para mim ser ministro. Eu tenho certas posições que eu não abro mão. Sabe, outro dia perguntaram, você é governador? Eu disse, do meu caminho. Eu não me permito atalho, então eu sou governador do meu caminho. Então, aquilo ficou, vai lá, vem cá, e os nomes foram se reduzindo por volta de 10 horas da noite. Eu recebi um convite do presidente Michel, vice-presidente da República, para acompanhá-lo até o Palácio do Planalto. Fui lá e a presidenta me perguntou se eu queria ir para o ministério, eu perguntei para ela se eu podia pensar. Era pensar? Eu disse, sim, pensar. É um desafio enorme. Eu venho do Maranhão, vou substituir um maranhense. Existe um enorme preconceito contra o Maranhão. Não houve nenhuma conversa anterior, nada? Não, absolutamente. O convite foi feito O convite assim, foi feito, eu fui no Maranhão, na comunicado. lata? Eu estava numa festa, num aniversário, num jantar de confraternização, quando o carro chegou, o líder do partido, disse que eu deveria acompanhá-lo até o Palácio do Planalto. E ali foi recebido pela presidenta por volta de 11h30 da noite. E como eu não ganhei tempo para pensar, enfim, aceitei o convite. Foi assim abruptamente? Foi assim abruptamente e a partir do dia da posse estabeleceu-se uma relação que eu tenho muito orgulho. A presidenta Dilma tem um espírito republicano muito forte. Ela quer o melhor para esse país. E eu, 3 dias que tinha assumido o ministério, solitariamente, baseado na minha intuição, resolvi suspender convênio com todas as entidades não governamentais. Foi uma atitude tomada isoladamente. Não conhecia o ministério, não conhecia as pessoas, não sabia o tamanho dos problemas que poderia enfrentar, estava tranquilo, porque o Pedro Novaes tinha tomado atitudes antes de sair que levavam para esse bom caminho. Ele tinha começado a iniciar um processo de modernização do ministério. E aí eu tomei essa atitude, e ela gostou dessa atitude. Um mês depois, o governo como um todo tomou essa atitude para o restante do governo. Eu creio que aí se estabeleceu um clima de respeito. Aí foi com a imprensa muito preconceituosa, veio do Maranhão, veio para cá na certa para fazer besteira e etc e tal. E hoje, um ano, graças a Deus, o Ministério está no outro patamar. Viu? Mas nós falávamos da possibilidade desse universo turístico abrir em 2 bandas em 14. Olha, eu acho que essa possibilidade existe. Como ele disse, eu tenho 24 anos de vida pública, não tenho 2 anos, 4 anos, tenho 24. Estou pronto. Eu costumo dizer, quem foi secretário de Educação está pronto para ser qualquer coisa. Quem foi ministro do Turismo, nas circunstâncias que eu fui, eu estou pronto. Eu sempre me preparei ao longo da minha vida, esse é o sonho de todo político. Agora, isso não é uma obsessão. Eu sou um homem de grupo. Se a alternativa me for oferecida, com certeza e com alegria aceitarei. Se não me for oferecida, outra circunstância for oferecida, eu estarei no jogo. Ou seja, na verdade, esse é o momento. Eu já tenho mais de 60 anos, portanto, já construí uma carreira. Está no momento de dar um passo adiante. Agora, sem desarmonia, sem desagregar, ou como dizia um velho amigo nosso, sem pisar no pescoço da mãe para atingir o seu objetivo. Me diga uma coisa, ministro. O Maranhão vive um momento
especial de crescimento, como o senhor mesmo disse. Você acha que o próximo governador recebe uma herança boa do atual governo? Recebe circunstâncias que talvez o Maranhão não teve ao longo da sua história. Por exemplo? Você recebe todo um conjunto de investimentos privados, né? No Maranhão, fábrica da Suzano. E públicos. Gás o empréstimo, né? Aumentou-se o teto de endividamento do Estado e o Estado negocia com o BNDES um empréstimo acima de 2 bilhões para investimento em obras de infraestrutura. O Estado, que apesar de toda a crise, tem sua receita elevada, temos problemas seríssimos, temos problemas graves que podem ser enfrentados e que devem ser enfrentados com muita criatividade, com muita determinação. Apesar de todo o esforço feito pelo secretário Ricardo Murat, ainda há uma demanda muito forte da população, principalmente do interior, com relação à questão de saúde. Porque o socorrão daqui, ele atende uma quantidade enorme. Havia uma boa ideia do governador Jackson Lago, do finado governador Jackson Lago, que era dos hospitais regionais. Infelizmente, nós ficamos com um hospital regional em Presidente Dutra. Outro dia eu estive no Ceará, vi como funciona bem essa questão dos hospitais regionais. Portanto, você precisa... Não é negar que as coisas não existem, Américo. É complementar o que existe e dar um passo adiante. Isso é que é o novo. Dar um passo adiante nesse sentido. Eu, quando fui candidato a prefeito de São Luís, eu fui a Medellín, na Colômbia. Medellín tinha um índice de morte de mulheres por parto altíssimo. E pegaram um brasileiro falecido, chamado Dr. José Aristodemo Pinotti. Foi deputado comigo, médico, cancerologista famoso. E o Pinotti, com uma fita métrica, com aparelho de pressão e com um tubinho de recolher urina, ele diminuiu em quase 80% esse índice de mortalidade. E um dia eu perguntei, Pinotti, como é que você conseguiu isso? Ele disse, olha, fazendo pré-natal. E pré-natal você tem de medir a circunferência da barriga, pegar a urina para ver se tem infecção e medir a pressão para ver se está alta e vai dar eclâmpsia. Fazendo essas 3 coisas, treinando pessoas para fazer, médico não precisa fazer isso, eu diminuí 80% o índice de mortalidade de mulheres. Então, muitas vezes você enfeita as coisas, buscando soluções sofisticadas, via satélite, isso é ótimo. Mas tem coisas do dia a dia que podem ser feitas e que podem melhorar muito um setor como saúde, que é a grande reclamação ainda da população do Maranhão. Portanto, eu acredito ter muita esperança, mas isso aqui é um grande estado. Você é um passional, desculpe. Como você, em 1970, você é da minha geração, nós estávamos juntos, já se pensava no Maranhão numa siderúrgica de 9 milhões de toneladas, governo Pedro Neiva. O Night Steel com os japoneses. Isso. Aí veio a crise do petróleo, adiou tudo. Foi uma delegação do Maranhão, o doutor Pedro, Haroldo, não sei quem, foram para o Japão, entraram na fábrica. O Maranhão, na década de 70, já sonhava com uma siderúrgica de 10 milhões de toneladas. Eu acompanhei a presidenta Dilma agora na visita do Porto Itaqui. E no avião ela pediu algumas informações do Porto. Aí, de repente, fizeram o palco em frente ao mar. E ela sentou. Quando ela olhou aquele mar, que ela olhou aquela quantidade de navios esperando para entrar, ela ficou entusiasmada. Esse porto é uma alternativa para o país. Quer dizer, ela tinha dados, que ela é muito estudiosa, né? Mas a visão que ela teve do porto, como uma pessoa experiente, ela sacou na hora das imensas possibilidades que um porto daquele oferece. Como é que eu vou negar a esse Estado um grande destino com tantas oportunidades? Eu não vou negar, Américo. Eu acho que nós precisamos fazer. Eu sou homem de fazer. O senhor acha que falta passionalidade? Eu acho. Eu acho que para você governar um Estado, você tem de estar no limite da sua paixão. Senão você não governa. Você tem sabe, aí estão os exemplos vivos, a vibração de Juscelino, sabe? A vibração de Sarney em 60. A vibração de Sarney em 66, não é? Falta isso no Maranhão atualmente? Eu acho que falta uma boa oposição para cobrar, fugindo desse sectarismo que não nos leva a nada. Sim. Sabe,
Não é porque eu sou contra uma pessoa que eu me transformo numa boa pessoa. Eu preciso provar que eu sou capaz de exercer. Eu costumo dizer para meus amigos do PMDB, olha, vocês me apoiam aqui no Ministério do Turismo, porque o trabalho que eu fizer aqui com a ajuda de vocês vai mostrar que se o PMDB tiver um candidato a presidente da República, nós estamos prontos para governar o país. Isso é que é importante. Claro. Não é o benefício do partido, mas é você provar que o partido está pronto. As pessoas têm cobrado isso muito do Aécio Neves. Aécio quer substituir o próximo presidente. Então, como é que ele resolve essa crise da indústria brasileira? Ele tem que falar. Claro. O Fernando Henrique está em cima dele ali para ele dizer como vai resolver e ele fica ali meio tímido, não passa confiança para a gente. Você precisa olhar uma pessoa e dizer, bom, essa pessoa é capaz de transformar a minha realidade. Mas ele fez uma grande administração em Minas, né? Fez uma grande administração em Minas, mas Minas é diferente, né, de você ter um país como o Brasil, que está baixando juros, você tem uma crise internacional que demora a acabar, praticamente a Europa não dá sinais de recuperação. Não está sendo esperado solução em 13, não. Não está. Nos Estados Unidos, o Obama ganhou, mas está numa luta fiscal enorme. A China desacelerando o seu crescimento, vai comprar menos commodity nossa, portanto vai gerar menos riqueza para o Brasil. É um mundo que está em crise. Então as soluções têm de ser muito criativas e você tem de ter muita coragem para tomar atitudes que precisam ser tomadas. No governo... Mas coragem como essa que o senhor tomou no Ministério, que chega lá e diz, vamos suspender pagamento até eu me arrumar? É uma coragem que você paga um preço, né? Mas você depois descobre de que você não tinha outro caminho. E no governo você deve fazer o que deve, não o que pode. Aí que está a diferença. Seria um bom slogan para uma campanha. Faça o que deve, não o que pode. Não o que pode, porque o que pode é o que pode. Há sempre uma possibilidade e outra. Exato. E o que deve, você não tem alternativa. Ministro, infelizmente nossa conversa chegou, nosso tempo está esgotado. As câmeras são suas e fale para o povo de seu estado. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos um feliz 2013, de muito trabalho, de muita realização. Vamos manter a esperança acesa. Sabe, uma mudança de governo é sempre uma mudança de esperança. Vamos dar um crédito ao prefeito de que ele vai efetivamente colocar essa cidade no seu caminho. E esse é meu entusiasmo, eu divido com o Américo, né? Um pouco desse entusiasmo eu tive outro dia, recentemente, numa solenidade na academia, e há muito tempo não vi um discurso tão belo, tão poético, tão profundo, quanto o Américo produziu na saudação do nosso reitor Natalino Salgado. Muito obrigado. O que isso tem a ver? Natalino era um reitor, o mais operoso, talvez, que essa universidade teve. O campus está cheio de obra. É um homem de educação. E a academia o acolhe, dizendo aqui, esse é um lugar de discussão e que tem espaço para discutir, além de poesia, além do que é lúdico, as coisas que são concretas. Então é por isso que eu renovo sempre essa minha coisa de ser maranhense, de gostar, de aceitar desafio, de não ter... Eu estou no ministério, a minha pessoa diz, eu estou com a minha mochila. O único trabalho que vai ter, se eu tiver de sair, eu acho que eu não vou sair, mas se tiver de sair, é botar minha mochila nas costas e voltar para a Câmara. E ir atrás de outro desafio, né? Um renovar constante desse desafio, dessa vontade de fazer esse Estado ser reconhecido como o grande Estado que é. Ministro, muito obrigado pela sua presença. A casa é sua, o programa é seu. Fique à vontade tantas vezes quanto for necessário e agradável ao senhor. Eu que agradeço. Boa noite e até a próxima oportunidade.